Olá, queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Gente, hoje, lição de número 8. Lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Texto em classe Esther, capítulo de número 2, versículo 21 ao 23, e o capítulo 3, versículo 1 ao 6. É uma das lições da revista de lições bíblicas da CPAD. Então já passamos da metade da nossa lição. E eu louvo a Deus por você. O canal continua crescendo. Deus abençoe. Compartilhe lá o link e faça os seus comentários e curta também. Gente, palavras-chave: resistência, Mardoqueu e Amã. Foram essas três que eu coloquei como palavra-chave. Resistência, Mardoqueu e Amã. Introdução: Esther agora é rainha. E seu rei faz um banquete a todos para celebrar esse momento. Ou seja, Esther agora é rainha e o rei faz aí um banquete para comemorar esse momento. Faz a mesma coisa como fez com Vasti lá antes dela ser deposta, mas aqui parece que a situação é totalmente diferente. Só o mesmo no sentido da festa. No entanto, a história continua o seu curso e o livro de Esther vai narrar tramas de traição, conspiração, inveja e vitória do povo judeu. Mesmo com sua ascensão ao trono, Esther permanece obediente a Mardoqueu e não menciona a sua nacionalidade a ninguém, e isso serviu como um fator surpresa para a virada de jogo em favor do povo de Deus. Porque se ela já vai falando que ela era judia, isso poderia atrapalhar e poderia mexer até nos planos de Amã, né? Que o Amã não era fácil, não. Eu espero que não tenha muitos Amães assim no mundo evangélico, né, gente? Porque esse tipo de povo não é fácil, não. Amã é só Jesus. Então você vê que na introdução a história continua desenrolando, as coisas continuam acontecendo e o nome do Senhor vai sendo glorificado, mesmo o nome de Deus não estando presente ali. Claro que no hebraico deve ter, com certeza, algumas pistas do nome de Deus, porque o hebraico é um nome sagrado. O hebraico é uma língua que realmente mostra toda essa sacralidade na língua do povo hebreu. E isso é interessante. Primeira grande sessão: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Os bastidores do poder. A história de Mardoqueu descobrindo a conspiração contra o rei é um exemplo marcante dos bastidores do poder na narrativa bíblica. Aqui, é claro, né, está um resumo e algumas reflexões sobre esse tema dos bastidores. Todos nós sabemos que onde tem poder, tem traição, tem morte, tem uma série de coisas. E isso não é fácil. Então que a gente venhamos aprender toda essa situação. Qual é o contexto? Então, Mardoqueu é um judeu que vivia lá em Suzã durante o reinado de Assuero, ou Xerxes. Ele desempenhava aí um papel discreto, mas crucial. E dentro do reino, ele cumpria esse papel crucial dentro do reino. Ele não era uma figura de destaque oficial, mas sua posição e vigilância o colocaram em um local estratégico para influenciar o destino do povo judeu. Lembrando, gente, que todo o processo do livro de Esther e o que está acontecendo fazem parte de um plano de Deus para dar livramento ao seu povo. Nós precisamos entender que nós não podemos viver por vista, mas viver por fé.
até porque o homem só consegue enxergar até onde a sua visão o limita. Mas Deus não tem limite para enxergar. Tudo está patente e claro aos olhos de Deus. Então ele vê planos, ele consegue ver desígnios, ele vê questões maquiavélicas, intentos, sabe, intentos malignos. Deus consegue contemplar isso. Então ele vai alinhando, vai fazendo tudo com que esteja dentro do seu querer ali, posicionado para chegar a hora da vitória. A conspiração descoberta. Mardoqueu descobriu uma conspiração contra a vida do rei Assuero, planejada por 2 eunucos do palácio, né, Bigtã e Teres. Ele informou a sua prima Esther, que era rainha, e ela revelou a trama ao rei em nome de Mardoqueu. Isso salvou a vida do rei e foi registrado nos anais do reino. Isso está em Esther, capítulo de número 2, versículo de número 21 e o 23. Então observem essa parte. Foram gravados nos livros, nos anais, nas crônicas dos reis, e a gente tem isso no Antigo Testamento, né? Também era costume do povo judeu. Implicações do alto. Inicialmente, Mardoqueu não foi recompensado por seu ato, não recebeu nada. E isso mostra como as ações dos bastidores do poder nem sempre são imediatamente reconhecidas, mas podem ter um impacto profundo e duradouro. Mais tarde, esse ato foi lembrado em um momento crucial, o que levou à promoção e honra de Mardoqueu. Então observem, gente, a gente precisa entender isso. E eu posso até voltar em Davi. Davi foi ungido, mas não subiu o trono. Isso faz parte também dos bastidores do poder. A gente sabe muito bem o que é isso. Eu já ouvi pessoas dizerem que lá onde nós temos a capital do poder do nosso país, a opressão, o peso é maior por causa do poder que está ali. Então, queridos, isso também é dentro da igreja. A gente tem que tomar muito cuidado com o poder na igreja para não abusar do poder, para não usufruir do poder, para não se beneficiar do poder. Inclusive, o próprio Paulo diz que quem presida com cuidado. Então, até aqueles que são presidentes de igreja, presidentes de campos, de ministérios, precisam presidir com cuidado, porque é a Bíblia que está falando isso. Reflexão sobre os bastidores do poder. A história de Mardoqueu destaca a importância de quem atua nos bastidores, tomando decisões que podem mudar o curso da história. Dentro da nossa cultura e de algumas culturas também de outros países, a gente vê assessores, a gente vê pessoas que estão ao redor daquela pessoa que tem poder. Alguns desses assessores também influenciam a tomada de decisão desses poderosos. Nesse tempo, os assessores eram, na verdade, aquelas pessoas que eram os conselheiros. E a gente viu isso na aula passada com a questão de Vasti sendo mandado embora. Então, gente, muitos poderosos, às vezes, são mal assessorados. E aí vão tomar decisões que não estão cabíveis. E aqueles que tomam decisão pelo seu próprio poder, no sentido de que ele quer se beneficiar com aquilo ali. Isso é muito perigoso. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar sempre orando pelos nossos governantes. Paulo mesmo faz isso, que nós devemos fazer oração por todos os homens, orações, deprecações, intercessões por todos os homens. E aí ele vai incluindo todas as etapas, ou todas as faixas, ou todos os segmentos aonde os homens estão em seus poderes, para que a nação tenha paz, para que o povo tenha paz. Mesmo sem estar no centro das atenções, essas figuras desempenham papéis vitais. Na vida moderna, muitas vezes há líderes e influenciadores cujas ações não são vistas pelo público, também tem esse lado, mas que afetam significativamente os resultados e decisões em vários níveis de poder. Por exemplo, um influencer digital, ele tem poder. Olha quantos jovens, olha quantos adolescentes
quando teve essa tal dessa baleia azul, quando teve outros eventos aí, quantos jovens se suicidaram, quantas pessoas aí fazendo desafios de loucura por causa do poder desse influenciador, dessa influenciadora digital. Então, gente, tomar muito cuidado com os poderosos em todas as áreas. Nós precisamos ter o poder de julgar, o poder de fazer juízo se aquela ordem ou se aquele poder é legítimo diante de Deus. Porque senão, os nossos irmãos ali na Babilônia, eles deveriam se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. E eles vão ser jogados na fornalha, mas não obedecem àquela ordem absurda. E aqui eu repito o que eu falei semana passada. Toda autoridade que se torna autoritarista, ela perde legalidade diante de Deus. Seja ela religiosa, seja ela governamental, seja ela o que for. E isso aqui nos orienta a tomarmos cuidado também com o que os nossos adolescentes, o que os nossos jovens, o que os nossos filhos estão assistindo como influencers digitais, para não estarem fazendo desafios, ou sejam lá que for, que coloquem em risco não só a vida deles, mas a vida também de todos os familiares. Então, essa lição tem como a gente trazer para o contexto atual, porque o poder existe até hoje. Quantos cristãos não estão sendo perseguidos, presos, sofrendo tortura por causa de poderosos, por causa de poder? E aí eu lembro que eu li um livro, que no livro tem uma frase muito linda, que dizia o seguinte, ó, Deus é poderoso, mas ele não se situa ao lado dos poderosos. Ou seja, Deus não está do lado dos poderosos. Mas quando você vai ler a Bíblia, aonde Deus está? Lá com os órfãos, com a viúva, com os pobres. Então Deus está sempre com aquele lado, com aquela parte que é frágil, sabe? É aquela parte frágil, vulnerável, aqui dentro desse contexto de Deus. Não estou falando no contexto ideológico, ou seja lá o que for, não. Se vitimizando, não é isso também não. Porque nem Deus se agrada de crente ou de homem que fique se vitimizando. Porque eu ensino aqui na minha igreja e nas minhas aulas de escola dominical, de teologia, eu digo, Deus ama, Deus não tem pena. Ou seja, Deus não vai ficar sendo tocado por vitimismo. Mas ele entende que ele precisa estar também do lado daquelas pessoas que são vulneráveis. E hoje ele está do lado da igreja, está do lado do povo de Deus, está do lado dos seus servos, que também tem um grande poder, tá, gente? A gente vê isso nas nações, o poder que a igreja tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, Billy Graham era um dos conselheiros de alguns presidentes que passaram nos Estados Unidos. Então, olha o nível de poder que hoje a igreja institucional ela adquiriu. A investigação no caso aqui, o segundo ponto da primeira grande sessão. A atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Teres foram enforcados, mas você vê, tudo dentro da lei. É necessário que haja a lei, que haja a investigação. Não é também porque você ouviu, sabe, que você já tem que ir falando. Aqui na nossa igreja, é raro ter fofoca, porque quando a gente vê que tá tendo fofoca, a gente bota um de frente com o outro. Aí fica um de frente com o outro, rapidinho a gente vai saber de onde está partindo, então a gente elimina essa ideia. Então tem que haver essa investigação. Eu lembro que um antigo pastor ensinava pra gente, ó, Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Deus deu um ouvido para ouvir um lado e um ouvido para ouvir o outro. Então a gente tem que estar sempre ouvindo os dois lados, sempre investigar os dois lados. Não tomar partido sem antes saber da real situação, senão alguém morre inocentemente. E foi isso aqui que o rei ímpio, dentro da sua corte, dentro do seu juízo, fez o juízo e não tomou atitude antes que tudo fosse realmente chegado ao seu fim na investigação. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esther. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a afirmação, é o que estou aqui falando. É uma questão de justiça,
Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada, porque tem gente que faz isso. Mesmo sendo confiáveis as fontes, Esté e Mardoqueu, é conveniente que se busque comprovar toda a acusação para não cometer injustiça. Êxodo 23:7, o Provérbio 17:15. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. O líder não pode ser manipulado. O líder precisa ter caráter, o líder precisa ter personalidade. Gente, quando a gente se torna líder, porque eu estou há 21 anos presidindo igreja, quando a gente se torna líder, a gente não vai agradar todo mundo, não. Nem Jesus agradou, entendeu? A gente vai fazer inimizades. Pessoas não vão gostar da gente, outros vão nos amar, alguns não vão gostar do nosso jeito, isso é normal, mas a gente não pode ser parcial, tem que ser imparcial, tem que julgar com imparcialidade, sem olhar a questão social, econômica, mas tratar, se for na igreja, segundo a Bíblia. Se você que está me ouvindo for de lei, segundo a lei, para que a palavra de Deus se cumpra, você também não pague o preço lá num dia, porque todos hão de comparecer diante de Cristo e todos aparecerão também no grande trono branco. Aqueles que não forem salvos vão estar lá. Aí a gente vai ver o que realmente é justiça. Então não cometa injustiça. E se não é verdade, não fale. Não fale porque ouviu. Fale porque você apurou. Fale porque você foi lá e fez uma investigação para depois você falar. Então vamos tomar muito cuidado com isso aí, porque alguém pode morrer. Entende? Alguém pode morrer em comunidades. As pessoas morrem por causa de fofoca, porque aí não investiga, aí vai lá e já sai matando, a lei já vai cumprindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, prestar muita atenção com isso aí. O registro dos fatos, terceira subseção da primeira parte. O registro dos fatos era comum no mundo antigo, principalmente nas monarquias, fazerem registros dos fatos ocorridos. Então era muito normal fazerem aí os registros dos fatos ocorridos. Nós também temos, claro que só em assembleias, em reuniões, aí você tem a ata, que ali é um registro. No condomínio, onde a gente mora, quando é feito as assembleias, então ali é feita a ata, aí amanhã ou depois alguém, não foi discutido, não foi aprovado, não, tá aqui na ata. Lá nesse contexto do Oriente Médio antigo próximo, eles tinham esse costume de registrar os fatos ocorridos. Os próprios livros dos reis e crônicas, segundo reis, primeiro reis, segundo crônicas, primeiro Crônicas, primeiro e segundo Samuel também pode entrar dentro desse contexto, são exemplos disso. O livro de Esté também deixa claro que esse costume também era realizado pelos os medos e persas, se está em Esté capítulo 6, versículo 1. É nesse contexto que o ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Eu lembro também, gente, que o rei Dario, quando Daniel vai ser lançado na cova dos leões, ele também passa a noite toda lá acordado pelo fato, mas também possivelmente lendo algumas coisas, ou até crônicas também, porque era costume dos reis daquela época. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras são escritas. Salmo 139:16, Hebreus 4:13 e Apocalipse 20:12. Tudo que a gente faz, gente, não vai passar nada em branco. Ou vai ser queimado no fogo, como diz lá o apóstolo Paulo no tribunal de Cristo, ou a gente vai dar conta de tudo isso aí, até o que a gente fala. Então é tomar muito cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes, porque Deus não dorme, ele não tosqueneja. Então tem tudo registrado, tá tudo marcado. Então a gente precisa ter essa ideia de que se Mardoqueu não tivesse sido escrito o que ele fez, possivelmente o fim seria totalmente diferente.
Então, o que é que muda toda essa realidade? O que muda toda essa realidade é a ação divina de Deus, é a ação poderosa de Deus, que vai traçando toda a história, como eu falei agora há pouco, vai traçando todo o contexto para chegar ao desfecho final, que é a vitória. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que falaram de você, eu não sei como está a sua situação, mas fique tranquilo, não revida, não caia na parrela, fique em silêncio, permaneça fiel, que Deus está no controle, Ele vai justificar. A gente não tem que ficar se justificando para ninguém. Erro não se justifica. Erro não se justifica. Já errou, então não tem o que se justificar. Eu errei por causa disso. Não, errou. Então, se você não errou, por que tem que se justificar? Fique na sua, fique calmo, que Deus entrará com providência na sua vida. Como eu já falei com vocês, eu pastorei há 21 anos, então imagine, já fui caluniado, já fizeram fofoca, né? Então eu não bati na porta de ninguém para poder tirar satisfação. É Deus quem justifica. Então permaneça na sua posição, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Confia no Senhor e deixa Deus trabalhar, porque está tudo escrito, está tudo anotado. Então Deus está enxergando, está contemplando todas as coisas. Segunda grande sessão. Amã é exaltado pelo rei. Não é Mardoqueu, hein? Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem, porque agora que ele vai entrar na história. O nome do personagem, Amã, poderia ser persa. Sua filiação é duvidosa, ou seja, o nome pode ser persa, mas a filiação do personagem é duvidosa. Poderia ser uma deformação, o nome, de um nome persa desconhecido, e pode ter referência bíblica. No livro de 1 Samuel, 1 Samuel 15, do 8 ao 33, aparece um rei amalequita, capturado pelas tropas e perdoado por Saul, pelas tropas de Saul e perdoado por ele, mas executado por Samuel. Seu nome é Agag, fazendo desse nome próprio uma especificação étnica de Agagita ou Agagita, equivaleria a Amalequita, ou seja, possivelmente Amã é descendente dos Amalequitas. Por isso que toda essa construção para poder chegar a essa parte. O fato de Mardoqueu ser benjaminita, porque Mardoqueu é descendente de Benjamim, como Saul, favorece essa hipótese. Outra vez, Amaleque e Israel em confronto. Ou seja, há uma rivalidade ancestral. Entende? Ancestral de 400, 500 anos atrás, quando Esaú reinava. Então vocês observem que Amã, isso não é, gente, coincidência. Então Amã possivelmente é um amalequita, descendente de Amaleque, e agora vai se levantar contra os judeus para se vingar daquelas ações que aconteceram lá no passado. Então, o fato de Mardoqueu ser benjamita, ser ali da tribo de Benjamim, porque eram as duas tribos que ficaram com Judá e Benjamim, e uma metade lá também de uma tribo de Rub. Então a gente percebe isso, que isso pode ser uma evidência muito forte para que essa hipótese seja favorecida. Aí a gente vê outra vez Amaleque tentando confrontar o povo israelita. É uma coisa muito interessante. Isso está em Deuteronômio capítulo 25, versículo 19. Para ouvir dos hebreus, o som pode trazer também à memória a figura fantástica de Gog. Ezequiel 38, 39. E o nome Amã soa parecido a Amon, exército, horda, no mesmo texto de Ezequiel, que também está no cativeiro. Ou seja, Amã, Agagita ou Amalequita, soa quase como horda de Gog. Síntese escatológica de hostilidades contra Israel. Então, por um lado, a gente olha Amã num contexto histórico, em que ele está dentro da linhagem dos amalequitas e agora se levanta em um novo confronto contra os judeus.
E por outro lado, esse nome toma um teor escatológico, porque ele está ligado com Gog de Ezequiel, que vai levar essa ideia de que há uma hostilidade escatológica. E isso aí lá para o período da grande tribulação ou com o anticristo. Os ouvidos hebreus estavam muito acostumados a esses trocadilhos, por isso que Israel, o hebraico faz isso, esses trocadilhos, e não perguntavam muito pela intenção consciente do autor. Eles não se preocuparam. O que o autor realmente quis dizer com isso? Qual é a intenção do autor? Não, eles já sabiam, porque normal esse trocadilho no hebraico, esse trocadilho no mundo hebreu é muito normal. Um herói aparentemente esquecido, gente. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. O profeta Isaías disse: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Gente, hoje nós temos o Irã que diz que Israel tem que ser exterminado do mapa. Tacaram mísseis lá e Israel conseguiu se desvencilhar de praticamente 90% até mais. E aí está a igreja. Hoje, o novo povo de Deus, como diz o apóstolo Pedro, já tentaram de tudo. Olha, os 4 primeiros séculos da história da igreja, perseguição ferrenha. Vou depois ver o Estado Islâmico e outros na história da igreja. Deus manteve a igreja de pé. Deus está do lado do seu povo. A gente tem que confiar mesmo, porque Deus está do nosso lado. Então, segunda parte, subseção, da segunda grande sessão. Um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Não tem muita. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar de ser seu ato heróico. Ou seja, ficou na dele lá, continuou vivendo a vida dele, que tem gente que fica se vitimizando porque não foi reconhecido, não recebeu honra. A honra pertence ao Senhor, gente. A gente continua trabalhando. Se ninguém nos valorizou, a obra tem que continuar. Tornou-se um herói aparentemente esquecido, é o que Mardoqueu, mas a vida que se segue. O auge foi, minha prima tem que estar lá, e foi o que ele conseguiu. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Vamos deixar de esperar em homem, gente. Isso aqui acontece muito quando a gente espera em homem, entende? Promessas humanas, promessas de gente que estão em lideranças, promessas de campanha. Isso aqui, causa depressão, causa descontentamento e até queda de fé. Então, se a gente esperar no Senhor, vai acontecer no tempo certo, na hora certa. E quando Ele colocar, ninguém tira. Duvido que alguém tira quando Deus colocar. Então, mesmo em situações desfavoráveis, o nosso Deus está agindo. O nosso Deus está trabalhando. Então, vamos confiar no Senhor, que é a maior promessa e esperança para nós. Asaf quase se desviou olhando para a propriedade dos ímpios. Então você vê, o próprio Asaf diz o quê? Que meus pés quase se desviaram, vendo aí a prosperidade, vendo a felicidade dos ímpios. Aí depois ele diz o quê? Mas quando eu entrei na tua casa, quando eu entrei no teu templo, aí pude ver a miséria deles, a desgraça deles. Então, gente, é a presença de Deus que revela pra gente como realmente a situação humana está. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Então vamos vigiar, vamos ter prudência, sabedoria, evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. É verdade, gente. É verdade. Toma muito cuidado. Não espere nada de ninguém. Eu aprendi uma frase: espere pouco de você, espere nada de ninguém e espere tudo de Deus. Que a gente venha ter essa maturidade, gente. Maturidade de entender que o homem muda, o homem falha, o homem pode não ser mais o mesmo. Ele é um homem ontem, hoje ele é um homem diferente. Eu li um livro que ele dizia isso: o ser humano é um ser de decisão e um ser mutável. Ninguém dorme e acorda da mesma forma, ou seja, você nunca é a mesma coisa de um dia para o outro. Ou você melhora para melhor ou para pior.
Entende? Então você precisa esperar no Senhor. Ele é imutável, ele não muda. Eu fico bobo, como a gente vai em lugares, as pessoas ficam, Deus purinho. Deus não tem mistura, gente. Isso é uma redundância, até um desserviço ficar dizendo que é Deus purinho, porque ele não muda, ele não tem mistura. Ele é o que é, ele é essência, ele é. E se ele é, ele não tem mistura, não tem sombra de variação. E se ele prometeu, vai cumprir, não vai ficar. Então, existem pessoas que ficam nutrindo altas expectativas. Não, fulano falou, não me disseram que eu vou ser. Não, aí, quando não acontece, aí, culpa Deus, joga tudo nas costas de Deus, como se Deus fosse responsável pelas suas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio, então continuou a vida dele. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Esté levasse a informação. Esté capítulo 2, 22. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real. Ele não era da alta autarquia. E permaneceu exercendo a mesma função de antes. Continuou lá, não se vitimizou, continuou o seu trabalho, gente. Não se abalando emocionalmente. Por quê? Porque não esperava exaltação, não esperava honra. Ele fez o papel dele, ele fez o trabalho dele. Assim nós temos que ser, fazer o nosso trabalho sem esperar recompensa, sem esperar, seja lá o que for, benefícios. Cumprimos o nosso papel, gente, e acabou, é a nossa obrigação. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Hebreus 13:5, Romanos 12:16. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Então vamos deixar as águas fluírem, vamos deixar Deus agir e Ele que nos honra, Ele que nos exalta, se Ele quiser. Se tem uma coisa que eu não oro, algumas coisas que eu não faço na minha vida. Primeiro, eu nunca digo para ninguém que eu sou homem de Deus, porque eu não sou parâmetro para mim mesmo para dizer quem eu sou. São as pessoas que precisam ver isso. Então eu não digo que eu sou homem de Deus para ninguém. Eu digo que eu sou servo, eu sou isso, sou aquilo, mas homem de Deus não. Que as pessoas vejam se realmente eu sou ou se eu não sou. Segundo, não peça a Deus para me honrar. Nunca pedi, Senhor, me honra, eu preciso ser honrado. Gente, pelo amor de Deus, quer maior honra do que já servir a Jesus? Quer maior honra do que teu nome escrito no livro da vida? Quer maior honra ser amado por Deus sem merecer? Ah, pelo amor de Deus, vamos deixar a meninice, a infantilidade, vamos fazer igual Paulo. Cresçamos, saiamos da fase de menoridade e entremos na maioridade no contexto bíblico para a gente tomar aí uma nova postura. E aí a gente vai ficar menos abalado. As coisas vão nos abalar menos. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Terceira grande sessão. Primeira sessão, reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curva e nem se prostra, porque o judeu não se dobra diante de homem, gente, e nem de imagem, ainda mais depois do cativeiro aí. Por outro lado, e aí as coisas vão mudar, por outro lado, Mardoqueu, um personagem central no livro de Esté, é um exemplo de resistência e integridade. É um homem íntegro, resistente, não se deixa se dobrar. Ele era reverenciado por todos da cidade de Suzã, principalmente por sua fidelidade a Deus e sua coragem para enfrentar o inimigo. Então observem que Mardoqueu pode ser anônimo na corte, pode ser anônimo no reinado, mas não é anônimo entre os judeus por causa da sua firmeza, por causa do seu caráter e por causa da sua fidelidade diante de Deus. Então algumas qualidades aí, resistência de Mardoqueu, fidelidade a Deus. Então Mardoqueu se recusou a se curvar ao primeiro-ministro Amã, né, que exigia adoração como um deus. Sua resistência à adoração forçada é um ato de fé e obediência a Deus. Então ele não vai se prostrar diante de um homem que pensa que é Deus. E muitos hoje pensam isso. A gente vê hoje, até infelizmente no esporte, nomes de homens sendo aclamados, e até às vezes crentes aclamam esses nomes, lembrando-se que o único nome que deve ser aclamado é o nome de Jesus de Nazaré.
coragem e integridade. Mardoqueu mostrou coragem ao se posicionar contra o decreto de Amã, que visava exterminar os judeus. Sua integridade foi fundamental para a preservação do judeu. Então a gente precisa ter essa capacidade de ter coragem. A morte é só um detalhe, gente. Depois que morre, tu não sente mais dor, não. Mas a pior dor é aquela que vai ser lançado a alma do inferno. Essa é a pior dor. O ódio de Amã, motivo da ira. Amã nutriu um profundo ódio contra Mardoqueu porque ele se recusou a se curvar. Então esse ódio, ele não era apenas pessoal, mas se estendia a todo o povo judeu, levando a Amã a tramar a destruição deles. E aí pode ter aquela rivalidade também ancestral. Plano de extermínio. Então essa animosidade de Amã, ela resultou em um decreto real para exterminar todos os judeus do império, ou do império persa. A intervenção de Esther e da sabedoria de Mardoqueu, que o plano aí de Amã foi frustrado. Segunda subseção da terceira grande seção, a condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumpre a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. Ou seja, não me dobro diante de homem nem de deuses. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O Agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu, seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu isso. Inimizades ancestrais. As inimizades intergeracionais, melhor dizendo, intergeracionais, desempenham um papel importante na história de Amã, conforme narrado no livro de Esther. Essas inimizades refletem uma tensão histórica e cultural que vai além de Amã e Mardoqueu, envolvendo questões de descendência e rivalidades antigas. E aqui estão alguns aspectos dessas. Relação com os amalequitas, antiga rivalidade. Então, Amã era descendente dos amalequitas, um povo que historicamente teve um longo conflito com os israelitas. Os amalequitas eram conhecidos por suas hostilidades contra os israelitas desde o tempo do Êxodo, quando atacaram os israelitas no deserto, Êxodo 17, do 8 ao 16. Deus havia declarado guerra contra os amalequitas por causa dessa hostilidade. Conflito com os israelitas. Então essa inimizade entre os amalequitas e os israelitas continua ao longo das gerações. A Bíblia vai dizer aí de Saul, o primeiro rei de Israel, que foi instruído a exterminar os amalequitas como parte do cumprimento da promessa de Deus contra eles. Mas essa rivalidade histórica adiciona um contexto profundo ao ódio de Amã pelos judeus. Então você vê que tem relação. O ódio pessoal de Amã, rivalidade com Mardoqueu. Então essa animosidade de Amã contra Mardoqueu e por extensão contra todos os judeus pode ser vista como uma continuação dessa inimizade histórica. A recusa de Mardoqueu em se curvar a Amã exacerbou esse ódio, levando Amã a elaborar um plano para exterminar todos os judeus. Desprezo pelos judeus. Amã não apenas viu Mardoqueu como desafio pessoal, mas também usou essa situação para expressar o seu ódio. As inimizades intergeracionais de Amã ilustram como rivalidade e conflitos antigos podem influenciar. Então olha como essa rivalidade ancestral pode influenciar eventos e atitudes em épocas posteriores. A gente vê isso, nações que hoje têm outros nomes, mas que pertencem à Bíblia ainda, estão dentro desse contexto. Concluindo aqui a minha aula, uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano.
O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Olha isso. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que a gente consiga resistir esse dia mal. Nossa luta, é claro, não é contra a carne nem contra o sangue. Gente, curta, compartilhe, comente e fale lá e me ajude com seguidores, com inscritos. Deus abençoe. Até a próxima. Haris Kai Erene. Um abraço.